Em relação à função quadrática, nós temos uma questão bem interessante. Pelo simples fato, existem questões que na realidade envolvem tudo que você tem sobre função quadrática. Veja comigo aqui essa questão de número 140. Em relação às funções, eu tenho uma função f p de x, que é dado por x2 menos 2x mais 8, e a função q de x, que é menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Assinale o que for correto. Eu quero o que está certo. Assinalar o que está certo. Pronto. Ok. Então, veja o item A. Ele diz: P e Q tem mais de uma raiz comum. Então, vamos verificar. Lei de formação da função P de x, que é dado pela expressão x ao quadrado menos 2x menos 8. Menos 8. A função q de x, você tem menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Quais são as raízes de p de x? Então, eu vou pegar a função p de x igual a zero. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. O delta, tenho b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Então, o nosso delta vai ser 4 mais 32. Menos com menos, mais. Então, 36. O x vai ser menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36, dividido por 2a, que é 1. Eu tenho x é igual a 2, mais ou menos 6, raiz de 36, que é 6 dividido por 2. Então, vamos gerar aqui duas raízes. Nós temos 8 sobre 2, que é igual a 4. A outra raiz é menos 2 menos 6 dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Q de x. Vamos pegar agora, determinar as raízes de Q de x. Então, vamos igualar a zero. Menos x ao quadrado, mais 5x, menos 4, igual a zero. É aconselhável multiplicar por menos 1 quando o x2 é negativo. X ao quadrado, menos 5x, mais 4, igual a zero. O delta passa a ser b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 4. Então, o nosso delta vai ser igual. Então, delta vai ser igual 25 menos 16. Então, delta é igual a 9. Então, as raízes são menos b, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é raiz de 9, sobre 2a, que é 1. Então, o x, eu tenho 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Então, duas raízes, eu tenho 5 mais 3, 8, dividido por 2, que dá 4. A outra raiz vai ser igual a 5 menos 3 dá 2, dividido por 2, que dá 1. Então, nós temos aqui as raízes de p de x e temos aqui as raízes de q de x. Então, vamos lá. Dá para
começar a analisar, certo? Então ele diz: P de x e Q de x tem mais de uma raiz comum. Não é verdade. Elas têm apenas uma raiz comum. Tem apenas uma raiz comum. Quem é a raiz comum? 4. Então elas têm apenas uma raiz comum. Então o item A está errado. P de x admite um ponto de máximo. P de x admite um ponto máximo. Ok? Então vamos analisar, relembrar essa história. A função P de x tem a seguinte característica: x ao quadrado menos 2x menos 8. Q de x tem a seguinte característica: menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Nós determinamos as raízes dessas funções. Então, nós temos a seguinte característica. Essa característica dessa função é essa. A característica dessa função é essa daqui. Porque depende do coeficiente do x. Positivo, nós temos como cavidade para cima. Então, nós temos aqui as raízes. Menos 2 e 4. Quando o A é negativo, com cavidade para baixo. As raízes 1 e 4. Então, a informação que ele está dizendo aqui. Ó, P de x e Q de x tem mais de uma raiz comum. Não, só tem uma raiz comum, que é 4. Então, é falso. Então, o item A, vamos refazer, o item A está falso. P de x admite um ponto máximo. Não. P de x, ela admite um ponto mínimo. Então, já está falso. Ela admite um ponto máximo. Não, ela admite um ponto mínimo. Essa daqui, a Q de x, é que admite um ponto máximo. Então, lembre, isso aqui é um ponto mínimo. Isso aqui é um ponto máximo. A C, estão, tá certo? Estão no intervalo de menos 2 e 4 os valores reais de x tais que P de x é igual a Q de x. Ora, P de x é igual a Q de x, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 2x menos 8 menos x ao quadrado mais 5x menos 4. Vamos deslocar x ao quadrado menos 2x menos 8 menos x2 vai mais x2 mais 5x menos 5x menos 4 mais 4 igual a 0. Essa equação passa a ser 2x ao quadrado menos 7x menos 4 igual a 0. Certo? X ao quadrado menos 7x menos 4 igual a 0. O nosso delta é b ao quadrado, que é menos 7 ao quadrado, menos 4a, que é 2, vezes c, que é menos 4. Então, o nosso delta aqui dá 32, dá 49, então dá 81. Então, as raízes são menos b, que é exatamente menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 81, dividido por 2a, o a é igual a 2. Então, eu tenho x é igual a 7, mais ou menos 9, dividido por 4. Então, aqui nós geramos duas raízes, que são elas 9 e 7, 16, dividido por 4, dá 4. 7 menos 9 dá menos 2, dividido por 4, dá menos meio.
menos meio. Certo? Então, menos meio. O item C, agora vamos analisar a afirmativa dele do item C. O item C, ele diz, estão no intervalo, ó, o x pertence a esse intervalo de menos 2 e 4, certo? Os valores reais tais que, ora, na realidade os valores são menos meio e 4. Está correto. Opa, um detalhe. Qual é o detalhe, meu amigo? É que esse intervalo, isso está aberto. Então, intervalo aberto implica que o elemento ele não pertence ao conjunto. 4 é verdade, mas aqui, ó, intervalo aberto. Então, essa é falsa. O item D. Vamos ver agora, só um detalhe aí. O item D diz que de x é maior do que 0 para x entre entre 1 e 4. Tá certo? O sinal do Q de x. Então, o sinal do Q de x, ó, sinal do Q de x. Quando a função está abaixo de x, ela é negativa. Quando está acima de x, ela é positiva. Então, gráfico. Então, o que que nós temos aqui? Ele diz que a função Q de x, ela é positiva quando o x estiver no intervalo, ó, ela é positiva quando o x estiver no intervalo de 1 a 4. Então, essa está super verdadeira. Super verdadeira. Pronto, então, está ótimo. Então, podemos concluir que o item correto dessa questão, que é a questão de número 140, é o item D de dado. Ok? Temos mais uma questão aqui para analisar. Item por item. É uma revisão mesmo. Questão de número 141. A questão de número 141 diz: os coeficientes do polinômio, que é esse polinômio P de x, que é ax2 mais bx mais c, formam uma progressão aritmética, vulgarmente chamada de PA, de razão 2, cujo primeiro termo é A. Então, o primeiro termo da progressão é A, cujo primeiro termo é A. E o segundo é o B. Então, o segundo é o termo B. O primeiro é A, da progressão, o segundo é B, e o terceiro termo é C. Pronto. Então, os coeficientes A, B e C estão em progressão aritmética. Aí ele começa a analisar. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre progressão aritmética. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre PA. Qual é a notação inteligente de 3 termos em PA? X menos E, X mais R. Uma progressão aritmética é uma sequência em que cada termo é o anterior somado a uma constante. O R é a razão da progressão. O R que nós temos aqui é a razão da progressão. No caso, o nosso amigo disse que A, B e C é a progressão aritmética, estão em PA. E no caso, a razão é igual a 2. Então, essa é a informação que foi dada na questão. Ele diz, agora vamos analisar item por item. O item A diz assim: se o A for igual a 1, certo? O polinômio P de x
é dado por x ao quadrado mais 3x mais 6. Então, vamos lá. Se A for igual a 1, então A é igual a 1. A minha progressão é, para encontrar cada elemento seguinte, você soma com a razão. Então, aqui eu vou ter 1 mais 2. Aqui eu vou ter, ó, 1 mais 2. Aí eu vou ter 3 mais 2. Então, a minha sequência passa a ser 1, 3 e 5. Ó, o que nós estamos fazendo? Cada termo nós estamos somando a razão, que é 2. Então, mais 2, mais 2. Então, eu tenho 1 mais 2 dá 3, mais 2, 5. Não é verdade. Por quê? Porque a minha função, o meu polinômio, ficaria com 1x ao quadrado mais 3x mais 5. Não mais 6. Porque os termos da progressão 1, 3 e 5. PA de razão 2. Né? Só ir somando. Então, esse item está falso. Vamos analisar, ok? Então, vamos analisar um outro item. Analisando um outro item. O item B. O item B, ele diz o seguinte. Vamos lá. Se B for 0. Ó, se B for 0. As raízes do polinômio é 2 e menos 2. Se eu tenho a progressão como sendo A, B e C, isso é a PA. A razão é igual a 2. Então, lembre, se nós temos o termo, nós temos aqui o termo do meio, que é 0, já está definido. Se eu quero saber o termo seguinte, eu somo a razão. Se eu quero saber o anterior, eu tiro a razão. Então, 0 somado com 2 dá 2. 0 tirando menos 2 fica menos 2. Então, eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B e eu tenho o C. Nessa função P de x, que é ax ao quadrado, mais bx mais c, se nós substituirmos os valores, então eu vou ter menos 2x ao quadrado, mais 0x, mais c, que é 2. Então, a minha função P de x, ela passa a ser menos 2x ao quadrado, mais 2. Fala sobre as raízes. Então, tem que pegar o polinômio e igualar a 0. Menos 2x ao quadrado, mais 2 igual a 0. Determinando as raízes, então eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter 2x ao quadrado menos 2 igual a 0. Deslocando para o outro lado, 2x ao quadrado é igual a 2. Passando, dividindo, x ao quadrado igual a 1. Como o expoente é par, vai gerar mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, as raízes, na realidade, são mais 1 e menos 1. Então, essa afirmativa é falsa. Porque ele dizia, né, no enunciado da questão, se B for 0, as raízes do polinômio são 2 e menos 2. Não é verdade. Então, o B está falso. Então, o item B está falso.
Vamos analisar agora o item C. O item C diz: se o polinômio P de x tem 2 como raiz, ó, se P de x, que é dado por A, x2, mais BX, certo? Mais C. Se ele diz, se 2 é raiz, então implica P de 2 é igual a 0. Se P de 2 for igual a 0, então implica que A é igual a menos 2. Certo? Então implica que A é igual a menos 2. Então vamos verificar se isso é verdade. Então vamos começar com A igual a menos 2. Então A igual a menos 2. Então vamos ter, se A for igual a menos 2, então eu tenho menos 2. Para encontrar os termos seguintes, é só somar a razão. Então, vamos somar a razão, mais 2. Aqui eu tenho 0, mais 2, eu tenho 2. Então, veja, os termos da progressão, então meu polinômio P de x passa a ser menos 2x ao quadrado, mais 2x, certo? Mais 2 só, porque o termo B, nós não temos o termo B. Então, mais 2. Se nós analisarmos, olhar direitinho, essa função nós já temos ela aqui, certo? Menos 2, ó, menos 2, 0 e 2. E as raízes são 1 e menos 1. Então, essa está falsa. Então, essa logo de cara já está falsa. Essa está falsa. Vamos verificar o item D. O item D diz assim: sendo A igual a 0, B, ó, sendo A igual a 0, B igual a 1, certo? Não é bem esse o item D. Então vamos só fazer uma correçãozinha aqui. O item D da questão diz: se o A estiver entre menos 1 e 0, P de x possui duas raízes reais distintas. Então, P de x, né, ele vai ter x1 diferente de x2 reais. Raízes reais. Ora, nós não vamos pegar e ficar tentando, analisando. Então, nós vamos pegar um valor logo de cara, certo? Nós vamos pegar um valor de cara para A. Então, A, eu vou pegar menos meio. Então, a minha sequência vai ficar menos meio. Se eu somar a razão, né? Se eu somar, ó, menos meio. Se eu somar 2, vai dar 3 meios. 3 meios, se eu somar 2, que é a razão da progressão, vai dar 7 meios. Então, a sequência vai ficar 3 meios e 7 meios. Então, a minha função, meu polinômio P de x, passa a ser menos 1 meio de x ao quadrado, mais 3 meios de x, mais 7 meios. Quem é responsável para que um polinômio ou uma equação do segundo grau tenha raízes reais distintas? Quem é responsável é o nosso delta. Quem é responsável é o nosso delta. Então, o nosso delta tem que ser maior do que 0. Então, para que eu tenha raízes reais distintas, o delta tem que ser maior do que 0. Eu não preciso calcular, eu só preciso verificar. Então, vamos ao nosso delta. O nosso delta é B
ao quadrado, certo? B ao quadrado, menos 4A, que é menos meio, vezes C, que é 7 meios. Então, o delta vai dar 9 sobre 4, mais, menos como dá mais, 28, mais 28 quartos. Então, aqui nós vamos ter, tá certo? 28 mais 9 dá 37 quartos. Não é valor, a minha preocupação era saber se ele era positivo. Então, se ele for positivo, implica que eu tenho raízes reais distintas. Então, ele diz, se o A estiver entre menos 1 e 0, certo? Se o A estiver entre menos 1 e 0, nós teremos duas raízes reais distintas. Não, lembre, não é a preocupação o valor, sim o sinal. Para lembrar dos colegas, lembretes, só para lembrar. Se o delta for positivo, nós temos x1 diferente de x2, reais. Se o delta for igual a 0, nós temos x1 igual a x2. Se delta for menor do que 0, negativo, não existe x1 e x2 pertencente aos reais. Aí nós dizemos que nós não temos raízes reais, né? Temos, no caso, raízes reais. As raízes existem, são chamadas raízes complexas. Então, nós analisamos que o item A era falso, nós analisamos que o item B era falso, analisamos que o item C era falso e o item D nos está dando a resposta da questão. Então, questão de número 141, a resposta é D. Ele diz, se B for igual a 1, as raízes do polinômio são iguais a 2 e menos 2. Se você quiser analisar, só para... Vou deixar aqui só a saída da questão. Se B for igual a 1, lembre, a próxima raiz soma com a razão. Então, dá 3. A raiz anterior, o termo anterior, você tira a razão. Então, fica menos 1. Então, o polinômio, ele passa a ser x ao quadrado. Então, menos a ao quadrado, mais b, mais 3. Ora, só para lembrar, soma e produto. A soma das raízes é menos b sobre a, que é menos 1. Então, a soma das raízes é 1. E o produto das raízes é c sobre a. C sobre a. Então, dá menos 3, que não é verdade. Se ele disse B1, as raízes do polinômio são iguais a 2 menos 2, não é verdade. Certo? Porque a soma dá 0 e o produto menos 4. Questão 141. É isso que nós queremos. Nós estamos fazendo agora essas aulas, aula de revisão. Exercite, ok?